Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 294. Sessões. 10 e 11 de dezembro de 2019. Acórdão 3043 de 2019. Plenário, aposentadoria, relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Pessoal. Tempo de serviço. Tempo de inatividade. Tempo ficto. Vantagem pecuniária. É irregular a contagem de tempo de serviço ficto, a exemplo do aproveitamento de período de inatividade, para a obtenção de novas vantagens remuneratórias. Acórdão 3051 de 2019. Plenário, recurso de revisão, relator ministro Raimundo Carreiro. Direito processual. Princípio da independência das instâncias. Princípio do non bis in idem. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Decisão judicial. Não configura bis in idem a coexistência de acórdão do TCU e sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa, que determinam o ressarcimento ao erário de débitos decorrentes dos mesmos fatos, ainda que imputados a pessoas distintas. Ocorrendo ressarcimento em uma instância, basta que o responsável apresente a comprovação perante o juízo de execução, para evitar o duplo pagamento. Acórdão 3061 de 2019. Plenário, representação, relator ministra Ana Reis. Finanças públicas. NAI. Recursos financeiros. Natureza jurídica. NAT. PDDE. FNDE. As transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, NAT, e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico, PDDE Básico, regulamentados pelas Leis 10.880 de 2004 e 11.947 de 2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias. Acórdão 3064 de 2019. Plenário, agravo, relator ministro Bruno Dantas. Direito processual. Embargos de declaração. Admissibilidade. Decisão monocrática. É admissível a oposição de embargos de declaração contra a decisão monocrática, desde que observados os seus pressupostos de admissibilidade. Acórdão 3065 de 2019. Plenário, tomada de contas especial, relator ministro Bruno Dantas. Responsabilidade. Convênio. Entidade de direito privado. Débito. Julgamento de contas. Multa. Gestor. Não afastado dano ao erário, mas ausentes os elementos necessários para a apuração do exato montante, ou para a estimativa do seu valor, as contas da pessoa jurídica de direito privado destinatária de recursos de transferências voluntárias, bem como as contas dos seus administradores, devem ser julgadas irregulares, mesmo sem imputação de débito. Contudo, a multa do artigo 58 da Lei 8.443 de 1992 não pode ser aplicada à pessoa jurídica, mas apenas aos administradores, uma vez que tal sanção só é aplicável a quem pratica atos de gestão. Acórdão 3076 de 2019. Plenário, acompanhamento, relator ministro Vital do Rego. Competência do TCU. Empresa privada. Combate à corrupção. Reparação do dano. Tomada de contas especial. Em matéria de competência do TCU, o processo administrativo específico de reparação integral do dano, a que se refere o artigo 13 da Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, é o processo de tomada de contas especial, o qual deve ser submetido a julgamento do tribunal. Acórdão 3076 de 2019. Plenário, acompanhamento, relator ministro Vital do Rego. Gestão administrativa. Administração federal. Acordo de leniência. Reparação do dano. Processo administrativo. Competência. Combate à corrupção. O órgão ou a entidade que conduzir o processo administrativo de responsabilização, a que se refere o capítulo 4 da Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, ou, quando cabível, o acordo de leniência, tratado no capítulo 5 da mesma norma,
Também se legitima instaurar o processo administrativo específico de reparação integral do dano, nos casos indicativos de ocorrência de prejuízo aos cofres públicos. Artigo 13 da Lei Anticorrupção. Acórdão 3.149 de 2019. Plenário, representação, relator ministro Raimundo Carreiro. Responsabilidade pessoal. Cessão de pessoal. Princípio da impessoalidade. Desvio de função. Multa. A utilização de servidores cedidos em desacordo com o princípio da impessoalidade ou eivada por desvio de função e ocupação indevida de cargo efetivo caracteriza grave infração à norma legal ou regulamentar, sujeitando os responsáveis à multa prevista no artigo 58, inciso 2, da Lei 8.443 de 1992. Acórdão 3.151 de 2019. Plenário, monitoramento, relator ministro Raimundo Carreiro. Competência do TCU, previdência complementar. Abrangência: entidade fechada de previdência complementar. Tomada de contas especial. Instauração: o TCU tem competência para fiscalizar direta ou indiretamente as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas pelo poder público, pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas federais, podendo determinar a instauração de tomada de contas especial em caso de operações que causem prejuízos ao erário. Acórdão 3.154 de 2019. Plenário, representação, relator ministro Raimundo Carreiro. Competência do TCU, contrato administrativo. Abrangência: direito subjetivo. Interesse privado. Representação: não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, esses litígios atingirem o patrimônio público, ou causarem prejuízo ao erário.